Olá pessoal, vamos falar hoje aqui de números racionais que são representados pela letrinha Q. Professor, por que essa letra Q? Porque quando você faz uma divisão, o resultado dessa divisão é o quociente, não é? E o número racional é todo número que pode ser representado por uma fração entre dois números inteiros. E uma fração, pessoal, é uma divisão. E o resultado dessa divisão é o quociente, né? Por isso que os números racionais a gente representa com a letrinha Q. Observe que entre dois números existem outros números aqui, ó, certo? E aí quando se fazia essas divisões, né, não tinha como representar esse conjunto. E aí iniciou-se a representação dos números racionais. Como, por exemplo, se você pegar o 1 e dividir por 5, terá como resultado 0,2. E o 0,2 aqui nós representaríamos bem aqui, ó, 0,2, certo? Então, dessas divisões surgiu o conjunto dos racionais, que dentro do conjunto dos racionais a gente tem os inteiros e tem os naturais também. Tranquilo? Então, mais uma vez, ó, racional é todo número que pode ser representado por uma fração entre dois inteiros. Alguns exemplos aí de racionais, ó. 45 dividido por 3. Então, essa divisão aqui eu posso representar como uma fração, ó. 45 sobre 3, certo? Então, aqui é na forma de fração. Olha aqui, ó. 4 dividido por 10. Então, essa divisão aqui eu também posso representar como uma fração. Mas, se eu efetuar o 4 e dividir por 3, se eu efetuar essa divisão, terei como resultado 0,4. Que é a representação de um número racional na forma decimal. Certo? Vamos ver agora aqui a transformação de um decimal em fração decimal. Ou seja, 0,5. Como é que eu vou ler esse 0,5? 0,5 eu leio 5 décimos. Observe que eu tenho uma casa decimal. E quando eu tenho uma casa decimal, né, eu vou ler o número e décimos. 5 décimos. Como é que eu represento aí os 5 décimos na forma de fração? O próprio nome diz 5 décimos. Beleza? Olha aqui, ó, o 0,65. Como é que eu leio? 65 centésimos. Eu tenho duas casas decimais, ó. Então vai ficar 65 centésimos. Beleza? Olha aí o próximo. 0,045. Como é que eu leio? 45 milésimos. 3 casas decimais. Então vai ficar 45 milésimos. Observe aí o seguinte, pessoal. Observe, ó. 0,5 eu tenho uma casa decimal aqui, né? Como eu tenho uma casa decimal, eu vou ter um zero no meu denominador aqui da fração, ó. Vou ter um zero. Como é que eu faço? Eu repito o número aqui por completo, certo? Boto a barrinha aqui da fração, uma unidade e um zero porque eu tenho uma casa. Professor, e esse zero que tinha aqui? O zero à esquerda, ele não tem valor nenhum, então não precisa você botar ele aqui, certo? E essa vírgula aqui você tira ela. Olha aí, ó, 0,65, ou seja, 65 centésimos. Eu tenho duas casas decimais, ó. Então aqui eu vou ter 2 zeros. Então eu repito o número completo, ó, 65, né? Boto os 2 zeros e acrescenta aqui uma unidade, né?
65 sobre 100. Olha aí, ó. 45 milésimos. Então eu tenho 3 casas decimais. 3 casas decimais, então eu vou dividir por 1000, o 45. Bora lá. Continuando, pessoal. Transformação de fração decimal em número decimal. Olha aí, ó. 13 dividido por 10. É a ideia mesma, ó. 1 zero. Então eu vou ter uma casa decimal, ó. 1,3. Uma casa decimal. Olha aí, ó. 45 dividido por 100. Eu não tenho 2 zeros. Então eu vou ter 2 casas decimais. 3 dividido por 1000. 3 zeros. Então eu tenho que ter 3 casas decimais. 3 casas decimais. Uma observação aqui. Você pode fazer o seguinte questionamento. Professor, mas aqui eu tinha só 3, né? Dividido por 1000. Mas aí eu devo, pessoal, botar 3 casas decimais. Como eu não tenho nenhum número, eu completo com 0. Ó. Da mesma forma aqui, eu tenho 45 dividido por 100. Eu tenho 2 casas decimais. Como eu não tenho esse número aqui, esse 0 aqui, eu completo com 0. Tranquilo? Vamos fazer aqui alguns exemplos. 0,12. Olha aí, ó. 2 casas decimais, né? Se eu tenho 2 casas decimais, eu já sei que eu devo botar 2 zeros, que é o 100. E aí eu repito o número de cima. 12. Olha esse aqui, ó. 1,25. Eu já sei também que eu tenho 2 casas decimais, então devo botar o 100. E repito o número de cima. Sem a vírgula. Olha esse outro aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4 casas decimais, ó. Então eu devo botar 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Certo? E repito o número de cima. 124 aqui, ó. Olha esse outro aqui, ó. Essa transformação. Eu não tenho 2 casas decimais. Então, eu não tenho 2 zeros aqui. Então, devo ter 2 casas decimais. 1,45. Aqui também eu não tenho 0. Então, tenho que ter uma casa decimal. Aqui eu não tenho 3 zeros. Então, tenho que ter 3 casas decimais. Beleza? Agora, vamos ver aqui algumas operações com os decimais. Primeira, a adição e subtração. Nós devemos, pessoal, colocarmos sempre vírgula debaixo de vírgula. Vou fazer aqui para que vocês entendam. Então, vou ter 3,498. Aí, ó, 2,5. Aí vem, ó, 5,57. Perceba aí, vírgula debaixo de vírgula. Como eu não tenho números aqui, eu devo completar, ó, com 0. Ó. Partezinha de vermelho aqui eu estou completando. Tranquilo até aí? Então vamos lá. 8 mais 0. 8 mais 0. 8. 9 mais 0. 9 mais 7. 16. Vai 1. 5 mais 5, 10. Mais 4, 14. Mais 1, 15. Vai 1. 5 mais 2, 7. Mais 3, 10. Mais 1, 11. E aí a vírgula, ó. Vírgula debaixo de vírgula. Então essa aqui seria a nossa resposta aí, ó. Olha esse outro exemplo aí, ó. 35,4. Aí, ó, 0,75 e 47. Vamos observar aqui, ó. 47. Então, bem aqui, eu vou ter a vírgula aqui, ó, que é 47, né? 0. Eu vou completar com 0. 0, 0. Aqui também eu completo com esse 0 aqui.
Vamos efetuar a soma. 5 mais 0 é 5. 7 mais 4 é 11. Vai 1. 7 mais 5, 12. Mais 1, 13. Vai 1. 3 mais 4, 7. E 1, 8. E vírgula debaixo de vírgula. Então isso aqui é a nossa resposta. Beleza? Vamos falar aqui um pouco da subtração, né? Subtração que eu creio que os alunos aí têm mais dificuldade. Então vou fazer bem aqui desse ladinho aqui, ó. 3,97 2,0. Então aqui subtração, né? Como a gente comentou, né? Se as casas não são completas, então a gente completa com o 0. Então vamos lá, ó. De 0 não dá para me retirar 3. Então eu peço aqui um emprestado, ó. Quando eu peço aqui esse um emprestado, aqui eu tenho 10 agora. E aqui eu tenho 6. Então vamos lá, ó. 10 menos 3, 7. 6 menos 1, 5. 9 menos 0, 9. E 3 menos 2, 1. Vírgula debaixo de vírgula. Do mesmo jeitinho lá, ó. Vamos efetuar essa outra aqui. 17,2. Aqui, ó. 5, menos. Mesma forma, completar com os zeros, ó. De 0 não dá para me tirar 6, ó. Então peço o emprestado aqui, fica 10. Então 10 menos 6, 4. Aqui também é 0, né? Não dá para tirar 4. Então pegou um emprestado aqui, ficou 10, né? Só que desse 10 emprestou um para cá. Então aqui só tem um 9 agora, ó. 9 menos 4, 5. Aqui tinha 2, emprestou 1, ficou 1. 1 menos 1, 0. 7 menos 5, 2, né? E 1 aqui. Essa aqui é a nossa resposta. Tranquilo? Vou falar agora um pouco de adição e subtração de frações. Eu vou utilizar aqui um método conhecido como método da borboleta. Uma observaçãozinha aí, ó. Bora prestar atenção nesse método, que ele ajuda demais vocês. Primeiro, eu fiz o tracinho aí da fração. E agora eu faço isso, ó. Esse vezes esse, ó. Multipliquei os denominadores. Então, 4 vezes 3, 12. Tranquilo? Agora eu faço o seguinte, ó. Esse vezes esse, ó. 3 vezes 3, 9. Repito o sinal aqui de menos, ó. Menos. E faço agora, ó. 4 vezes 1. 4 vezes 1, 4. E agora eu efetuo a subtração normal. 9 menos 4, 5. 5 sobre 12. Tá aí a nossa resposta. Quando você utilizar esse método, que a fração resposta aqui der para simplificar, você simplifique. Deve deixá-la na forma irredutível. Aqui ela não dá para simplificar, já está na forma irredutível. Tranquilo? Bora ver essa outra aqui, ó. Outro exemplo. O que vai mudar na adição e na subtração é só o sinal, ó. Aqui o menos, subtraindo, e aqui o sinal de mais. Vamos efetuar aqui da mesma maneira, ó. Multiplicar aqui 6 vezes 2, 12. Olha aí, ó. 2 vezes 2, 4. E 3 vezes 6, 18. Professor, por que você botou mais aqui e aqui você botou menos? Porque aqui era menos e aqui eu estou botando mais porque aqui é mais. Então vou repetir aqui o 12, ó. Agora, ó, 4 mais 18, 22. Essa fração ela está na forma irredutível? Não.
Então isso aqui, se você observar, como aqui é par e aqui é par, dá para me simplificar por 2. Olha logo aí o que é simplificação. É você dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, 22 dividido por 2 dá 11. E 12 dividido por 2 dá 6. Agora essa fração aí ficou na forma irredutível. Beleza? Agora vou postar aí uns exercícios para vocês. Até mais, pessoal.